Espero que você esteja vivendo, né, um domingo de Páscoa muito alegre e feliz na presença de Deus. Nós estamos chegando ao final de domingo, depois de uma jornada cansativa, assim, mas muito alegre e muito abençoada também aqui na nossa comunhão. Louvado seja Deus. Há um pensamento atribuído a um escritor chamado José Saramago, que é bastante conhecido, que fala da tendência da sociedade moderna ao egocentrismo. E o pensamento menciona coisas do tipo egoísmo pessoal, comodismo, a falta de generosidade das pessoas. E o autor chama essas condições dolosas da alma de pequenas covardias do cotidiano. E na prática a gente sabe como isso acontece, né? Quando a gente poderia ser um pouquinho mais generoso e acaba agindo com egoísmo, quando nós poderíamos compartilhar mais e, ao contrário disso, nós procuramos reter, né, e segurar mais com a gente. Quando a gente poderia dar um pouquinho mais de compreensão, a gente acaba querendo satisfazer a nossa vaidade para provar que a gente está certo. E ele diz que essas coisas contribuem para uma cegueira mental perniciosa, porque ela, na prática, significa que a pessoa está no mundo, mas ela só vê do mundo aquilo que lhe convém. É como se ela estivesse no mundo só seu, né? Ela está no mundo, mas não vê o mundo. Ela não vê as pessoas ao redor, não enxerga o outro, e a cada momento ela só enxerga aquilo que é útil para atender os seus interesses particulares. É muito triste quando nós temos que conviver com pessoas assim, né? E temos que lidar com elas diariamente. É um desafio grande. Existe em nós muita paciência, muita tolerância, muita compaixão. E este não é o pensamento de um homem necessariamente religioso. Ninguém pode acusá-lo de ser um conservador ou retrógrado, né? Porque ele parte de uma perspectiva religiosa atrasada. Não, até onde eu sei, pelo que eu conheço desse escritor, eu acho que nem religioso ele é. Mas, apesar de ser o típico homem do mundo secular, ele é uma pessoa que pensa, que enxerga as coisas, e ele consegue perceber o quanto a sociedade está adoecida nas suas relações, né? E ele percebe como o homem moderno ou pós-moderno, a cada dia que passa, é um ser cada vez mais voltado para si. O que ele vê do mundo ao redor é visto sempre de uma perspectiva predatória, e ele sofre daquela referida cegueira mental, né, que o autor menciona. Enfim, ele está sempre interessado apenas naquilo que possa lhe render alguma satisfação pessoal. E o que é que isso tem a ver com o domingo de Páscoa, irmão? A questão é que esse tipo de compulsão, por si e para si, vai justamente servir como uma afronta, de uma forma muito direta, né, ao maior evento da história da humanidade, que é a vida, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que o egocentrismo afronta a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, que a gente define como a sua paixão? Porque sendo Jesus o centro de tudo, o dono de tudo, o Senhor de tudo, o único que é digno de receber todo tipo de honra, de glória, de adoração, simplesmente pelo que é, se ele doou a própria vida, sujeitando-se, né, à forma mais vil e repugnante de morte, então sim, todo o egocentrismo é ofensivo a Cristo. Né? E Cristo fez isso justamente para nos livrar dessa compulsão egocêntrica que é característica do primeiro Adão. Portanto, insistir em viver assim, voltado para si, é menosprezar aquilo que Cristo veio oferecer graciosamente. É se voltar para o egocentrismo que originou a queda do homem, né? Então a Páscoa é essa memória
a demonstração mais clara do caráter generoso e doador da Trindade Santíssima. E ninguém pode dar mais do que Deus nos deu. Ninguém pode amar mais do que Deus nos amou. Ninguém pode perdoar mais do que Ele nos perdoou. Então, esse caráter essencialmente doador da pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito, pode ser visto claramente nas palavras de Cristo no texto que nós temos escolhido para essa noite. Eu convido você a ler comigo os versos 17 e 18 do capítulo 10, mas peço que depois você mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a continuidade da nossa reflexão. Diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio santo e bendito de podermos novamente estar diante da Tua palavra aberta, ó Deus, para refletir e meditar naquilo que ela tem a nos ensinar nessa noite. Fala conosco, Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz, dá-nos o discernimento espiritual e traz aos nossos corações, ó Deus, a compreensão necessária, de tal maneira que nós sejamos, ó Deus, tocados, movidos e transformados pelo poder da Tua palavra nessa noite. Nós te pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, é sempre importante entender o que está acontecendo aqui no enredo de João, né? Há um longo texto de controvérsia que está em curso aqui. E tudo começa ainda lá no capítulo 9. Você deve se lembrar nas suas leituras bíblicas daquele rapaz a quem Jesus curou de cegueira. E logo nos primeiros versículos do capítulo 9 já existe uma lição preciosa para nós, porque os discípulos perguntam: Senhor, quem foi que pecou para que esse rapaz nascesse cego? Ele ou seus pais? O que está presente nessa pergunta? A chamada teologia da retribuição, que vem desde o Antigo Testamento, né, que fazia com que os judeus acreditassem que Deus era bom para pessoas boas, mas que Ele era severo com pessoas más, como se houvessem pessoas boas e más. E Jesus responde dizendo: olha, nem ele, nem os seus pais pecaram, essa não é a causa da cegueira desse rapaz. Ele não está cego porque ele e os seus pais tenham pecado, mas ele nasceu assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus está ensinando que o propósito de Deus excede a nossa compreensão e que nós nunca vamos conseguir compreender perfeitamente esses propósitos e muito menos vamos encontrar uma explicação simplista para ver e entender muitas coisas que Deus faz e que está além da nossa capacidade de entender e compreender. Então, este episódio vai gerar uma série de controvérsias, porque o rapaz que foi curado, né, começou a ser visto pelas pessoas que o conheceram cego desde a infância, e então começaram a questioná-lo ali, e essa conversa chegou aos ouvidos dos líderes religiosos que foram interrogar o rapaz. E o rapaz respondeu ao interrogatório no início, mas não foi convencido pelos judeus que queriam encontrar uma forma de acusar Jesus de algum modo, mas tudo que eles conseguiam era o testemunho do rapaz, não é, de que Jesus o havia curado. E eles dizem que Jesus é um pecador e que Deus não ouve a Cristo, mas então as testemunhas dizem: ora, como Deus pode fazer tais coisas através da vida desse homem, se Deus não o ouve? Como é que ele pode curar esse homem se Deus não o ouve? É claro que Deus o ouve, é claro que ele vem de Deus. E eles estavam, né, esses líderes, tomados de ciúme, porque cada vez que o povo se convencia de que Deus estava com Cristo, operando por meio dele, agindo nele, isso representava uma afronta àqueles religiosos
que se consideravam ali os únicos que tinham autorização para falar e para agir em nome de Deus. Então, no fim das contas, o rapaz que havia sido curado foi expulso da sinagoga. E Jesus vai acusar aqueles líderes judeus de estarem cegos espiritualmente, preocupados apenas em manter a sua influência e o seu poder de manipulação sobre a vida daquele povo simples. E enfim, eles agem como maus pastores, que ao invés de alimentar o povo com a genuína palavra de Deus, com o preceito, com o exemplo, se alimentam da ingenuidade e da ignorância das suas ovelhas. E tudo para manter o seu status, a sua posição social, né, de benesses e privilégios, à custa do cabresto religioso. E por isso, para eles, é bem fácil expulsar as ovelhas, mais fácil do que cuidar delas, né? Então, qualquer semelhança com muitas coisas que a gente vê hoje não é mera coincidência. Essas coisas sempre existiram e sempre vão existir. Sempre existem maus pastores, né? Assim como existem também ovelhas que se entregam à ingenuidade, à ignorância e se deixam manipular por esses maus pastores. E Jesus está recriminando essa prática, né? Como é que ele reage? Ele se volta para o povo e começa a mostrar quem é o verdadeiro e bom pastor. Nós já dissemos aqui várias vezes que essa passagem precisa ser lida à luz de Ezequiel 34, onde o profeta condena os falsos pastores de Israel, que estão ali apenas se fartando da gordura das ovelhas, uma linguagem figurada, evidentemente, né? Então é difícil imaginar que Jesus não tivesse esse texto em mente quando começou a falar com esta comparação. E é o início do capítulo 10, que é o nosso capítulo nessa noite. Então ele mostra que os mestres de Israel são como ladrões e salteadores. Eles foram buscar, né, cada vez mais, por meio do uso da influência, da força, da manipulação, o poder de agir, né, e de determinar o rumo na vida das pessoas. Ou seja, eles forçaram para entrar no aprisco e estarem à frente das ovelhas. Mas o bom pastor, Jesus, entra pela porta do aprisco, ou seja, ele é o pastor legítimo. Claro que Jesus está usando aqui uma linguagem figurada que é bem conhecida das pessoas daquela época. Todos sabiam como funcionava um aprisco, não é? Um abrigo ali feito de cercado com pedras, muito bem guardado, e havia um porteiro, e o porteiro não deixava entrar, senão o pastor das ovelhas e aqueles que tinham a ver com aquele rebanho. O ladrão não podia entrar, mas o ladrão entrava por outro lado, pulava o muro, ele encontrava um jeito de entrar e de procurar de algum modo tirar proveito das ovelhas indefesas ali naquela circunstância. Então, Jesus está mostrando aqui esse cenário, e ele tem uma relação próxima com as suas ovelhas. Ele diz que as suas ovelhas o conhecem e que ele as conhece, que ele conhece as suas ovelhas e que as suas ovelhas ouvem a sua voz e identificam a sua voz. Elas estão aprendendo a distinguir a voz do pastor legítimo das vozes dos ilegítimos e já não estão mais querendo seguir os estranhos. Então a ilustração chega ao seu auge quando Jesus mostra até que ponto vai o comprometimento do verdadeiro pastor, quando ele diz que o pastor está disposto a dar a sua vida pelas suas ovelhas. Então, nós temos um contexto mais próximo do nosso texto de referência, e Jesus vai falar da sua autodoação. E é aí que nós chegamos ao versículo 17, 18, que nós lemos, né? Quando ele vem falando, desde esse momento anterior que nós acabamos de citar, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não, porque ele não é pastor. Então, quando ele vê o lobo, ele foge, ele abandona as ovelhas. Então o lobo as arrebata e dispersa. É por isso que Jesus condena esses maus pastores. Ele diz que eles vieram apenas para matar, para roubar, para destruir, porque são ladrões, salteadores.
Mas ele faz isso com uma intenção muito clara, que é demonstrar o plano e o propósito de Deus em sua morte e ressurreição. E aqui nós começamos a pensar um pouco sobre o que falamos no início. Sobre uma vida que não vive para si, mas vive para fora, vive para o outro. Então, o primeiro ponto é que a doação da vida de Jesus é o resultado de um planejamento voluntário das pessoas benditas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, veja a clareza das palavras de Jesus no capítulo 10, versículo 17. Observe aí comigo novamente, ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Mas eu dou a minha vida espontaneamente. E este mandato recebi de meu Pai. Versículos 17, 18, primeira parte, 18, segunda parte. O que nós vemos aqui? Primeiro, a cruz não representa uma medida extrema ou desesperada de um Deus impotente, ou que agiu de modo aleatório, desejando salvar o homem, mas as coisas não deram certo, porque eles não calculou muito bem os riscos. Então, a cruz parece um plano B. Não, a cruz não é um plano B. Não foi uma atitude paliativa em vista da impossibilidade ou da imprevisibilidade de Deus. Não, a cruz não foi o plano B, a cruz sempre foi o plano A, o único plano de Deus. Deus não tem plano B, Ele sempre só tem o plano A. Em seus momentos, somente com os discípulos, Jesus disse isso claramente muitas vezes, né? E esses ditos são conhecidos como anúncios da paixão. Então, se você quiser conferir, você pode olhar aí Mateus capítulo 20, voltando um pouquinho aí, Mateus capítulo 20, versículos 17 e 19, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado, no caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles vão condená-lo à morte, e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Depois em Marcos capítulo 10, 32, 34, basicamente a mesma narrativa. E novamente em Lucas capítulo 18, 31 a 34, da mesma forma. Mas além desses anúncios, ele ainda sustentou que era conveniente que a sua paixão, seja humilhação, crucificação e morte, acontecesse, que ela havia sido predito pelos profetas, no capítulo 24 de Lucas, que nós já citamos hoje pela manhã também, né? Quando ali aqueles 2 discípulos estão voltando para Emaús, cheios de frustração na alma, e disseram: poxa, nós pensamos que fosse ele que iria libertar Israel, mas agora já é o terceiro dia, desde que tudo aconteceu, e nada se deu como nós esperávamos. Então, Jesus estava caminhando com ele. Diz a palavra de Lucas que Jesus, começando por Moisés e os profetas, explicou a eles de tudo o que constava sobre ele nas Sagradas Escrituras. Versículos 25 a 27 do capítulo 24 e também versículo 44. Mas é claro que ninguém entendeu isso, afinal, os corações daqueles ouvintes estavam aprisionados pelo ideal, que estava muito fora do propósito de Deus. Eles estavam preocupados apenas em satisfazer os seus próprios interesses momentâneos. Então, sim, irmãos, a autodoação da vida de Jesus fazia parte do plano de Deus. Foi um movimento planejado e voluntário, determinado na comunhão das 3 pessoas benditas. Deus não faz nada por acaso, não existe acasos em Deus. Em tudo, Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Amém? A segunda coisa importante nesse sentido é que essa doação faz parte do caráter do Pai e do Filho, porque o amor que é compartilhado entre as pessoas da Trindade
se alimenta da doação e da generosidade. Isso não é extraordinário? Como é que o amor humano se alimenta? O amor humano se alimenta de receber, não é? Quanto mais nós recebemos, mais nós nos sentimos amados e também sentimos o impulso de amar. Mas o amor da pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito, é um amor que se alimenta da doação e da generosidade. Quanto mais Deus doa, mais Ele ama. Quanto mais Ele ama, mais Ele doa. Quanto mais generoso Ele é, mais amor Ele tem para distribuir, para doar, para dar. Né? É por isso que Jesus diz: o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou e tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Então veja, a alegria e a realização de Deus é doar. Não se trata, irmãos, de uma obrigação, muito menos de uma imposição. Jesus diz: eu tenho autoridade para entregar. Ou seja, eu poderia não entregar. Trata-se de uma escolha que não é motivada por uma espécie de altruísmo apaixonado, não é uma coisa tipo boas ações no dia, mas a motivação aqui vem de um amor que se realiza em dar, em sair de si para ver o outro e ser para o outro. E assim mesmo que João gosta de definir o amor de Deus, né? Mas ainda essa definição de João são palavras humanas muito poucas e muito limitadas para dizer de fato tudo que o amor de Deus significa e representa. Mas João diz que Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. A ideia aqui é de um transbordamento. É assim que Deus ama, até transbordar. E é por isso, irmãos, que o seu amor se derrama, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 5,5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então a questão de mérito não passa nem longe disso. Porque Cristo nos amou quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, Romanos 5, verso 6. Então a Páscoa é a memória dessa demonstração muito clara do caráter generoso e doador da Trindade bendita. Né? E ninguém pode dar mais do que Deus nos deu, repito. Ninguém pode amar mais do que Deus nos amou, repito. E ninguém pode perdoar mais do que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Agora, esse amor incondicional, que se derrama de maneira extraordinária, exige também a rendição incondicional daqueles a quem esse amor beneficia, não é? E aqui é um problema, porque o ser humano é um ser em queda. Ele não caiu somente lá no princípio em Adão, mas ele está caindo desde então, não é? Porque a gravidade ajuda. E isso nos afeta, irmãos, principalmente no aspecto moral. Para nós fazermos alguma coisa que seja boa, santa, pura, reta, justa, nós precisamos fazer muita força. Mas para viver uma vida desprovida de moralidade, de ética, de justiça, de retidão, de santidade, é só a gente relaxar e soltar o corpo, e a gravidade faz o resto. Né? Então, esse ser humano que é um ser em queda, recebeu uma ótima notícia. Que Deus resolveu o problema por meio da cruz. O que isso quer dizer? Que esse Deus doador decidiu livremente buscar e salvar o que se havia perdido. E para isso, ele teve que doar o que tinha de mais precioso, o seu único Filho, Jesus Cristo. Isso, irmãos, é a Páscoa. E quando a gente para pensar na Páscoa nesses termos,
A gente fica até com vergonha de pensar em coelho, né? De pensar em bebedeiras e coisas dessa natureza. De pensar que muitas pessoas se guardaram de comer carne na sexta-feira. Mas na quarta-feira de cinzas, elas estavam como cinza, de tanta bebedeira, de tanta droga, de tanta coisa ruim que fizeram no carnaval. Mas sexta-feira é dia de expurgar os pecados. E depois, na segunda-feira, a vida segue. Irmãos, isso não tem nada a ver com a Páscoa. Não tem nada a ver com o Cristo, não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com o reino de Deus. Então, já a caminho de concluir essa brevíssima meditação, a cruz é este símbolo máximo e a prova definitiva da disposição de Deus em amar e em doar. E é dessa forma que Cristo vai atrair o pecador e vai levá-lo ao arrependimento e à mudança de vida. Cristo nos leva ao arrependimento por um constrangimento, irmãos, porque Ele nos ama tanto, de tal maneira, que nós sentimos vergonha de não dar uma resposta a Ele. E é assim que o Espírito Santo nos convence, porque a cruz de Cristo tem esse poder de atração tão forte, porque ela retrata uma verdade que ninguém pode contestar. Deus realmente ama o pecador. É por isso que tanto se procura uma prova de que Jesus não morreu e de que Ele não ressuscitou. Porque a cruz é uma prova incontestável do amor de Deus. E ela está encravada na história humana como algo que não pode ser contestado de jeito nenhum. Ela foi posta como uma estaca por Deus no centro da vida e da fé cristã, e este é o único ponto do universo onde o homem pode se firmar e deixar esse estado de queda livre em que ele se encontra desde o princípio. É só em Cristo que nós deixamos de cair. É na cruz que nós nos seguramos e é em Cristo que nós nos apoiamos para ficar de pé. Jesus fala sobre isso em João 12, 32 a 33. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele dizia isto significando o tipo de morte que deveria sofrer. Então a intenção de atrair a si aqueles a quem ama é um propósito sempre presente em Deus. Sempre presente nas palavras do Senhor, desde o Antigo Testamento, ainda em Jeremias, lá no passado, ele diz: eu a amei com amor eterno e com benignidade a atrair. Jeremias 31, versículo 3. Depois ele diz ainda em Oséias 11:4: eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Olha só. Não é reconfortante, irmãos, pensar que Deus nos ama dessa forma, que Ele quer nos atrair para si? Isso para mim é extremamente consolador. E isso nos faz pensar sobre a necessidade de nós compreendermos as implicações do chamado de Deus para cada um de nós. Há muitas pessoas que desejam se aproximar de Jesus, mas são atraídos por coisas que não mostram o que de fato é a vida cristã. E esse era o caso dos gregos, por exemplo, que queriam ver Jesus, lá em João 12. Mas quem eram esses gregos? O que eles buscavam? Em Atos 17, 21, o apóstolo Paulo diz que os gregos são aqueles que não se ocupavam de outra coisa senão falar e ouvir das últimas novidades. Os gregos inventaram as redes sociais. Eles estavam sempre em busca de uma notícia fresca, de alguma coisa nova que eles não conheciam ainda e jamais tinham ouvido falar. Ou seja, eles se interessavam por tudo e por nada ao mesmo tempo. Até parece a nossa geração, né? Viviam uma espécie de religião especulativa, filosófica, teorizavam sobre tudo, mas nunca assumiam nada.
Então, por isso, o Senhor deixou bem claro qual devia ser o foco, o centro de atração dos seus seguidores. E quando os gregos vão procurar Jesus, a resposta dele é a seguinte: olha, se o grão de trigo cair em terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem estiver disposto a perder a vida por amor a mim, vai encontrá-la. O que ele está dizendo para os gregos? Olha, religião especulativa não salva ninguém. Religiosidade frívola, que apenas busca interesses mesquinhos e pequenos, não vai mudar a vida de ninguém. O que muda a vida de uma pessoa é estar disposta a morrer para si mesmo, para viver para Deus. Amém. Isso é o que muda realmente. A entrega incondicional das suas vidas a Cristo, e a cruz é esse ponto de convergência. Por isso, fora da cruz, o homem está fadado a permanecer em queda livre agora e, sobretudo, na eternidade. Né? E é também por isso que Jesus diz: quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Mas além dessa questão, segundo e último ponto, no que diz respeito a Cristo, temos ainda a questão do nosso semelhante. Em João 15:12, há um mandamento bem inquietante de Jesus para a sua igreja. Ele diz assim: olha, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O que Jesus quer dizer com isso? Que o nosso amor uns pelos outros precisa ser um amor sacrificial. Uau! Vamos pensar nisso aplicado ao casamento, por exemplo. Onde é que nós precisamos mais de amor sacrificial além do casamento? No relacionamento entre um homem e uma mulher. Na vida familiar, no relacionamento de pais e filhos. Onde é que nós precisamos mais de amor sacrificial do que nesse ambiente que é tão maravilhosamente planejado por Deus, é tão abençoado, mas ao mesmo tempo é um estado de vida tão desafiador para nós? Porque, irmãos, vamos combinar. Como eu sempre digo aqui, é fácil a gente chegar assim diante dos irmãos aqui e falar: eu amo todos vocês. Mas é difícil amar cada um de vocês no dia a dia. Assim como vocês podem dizer: pastor, nós te amamos. Mas se vocês vierem conviver comigo no dia a dia, vocês terão um desafio enorme para me amar. Né? Minha esposa ali, para dar testemunho. É difícil amar uma pessoa todo dia, quando a gente conhece as fraquezas dela, as limitações que ela tem, as fragilidades. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 15, ele diz: olha, não queira agradar a si mesmo, mas procure fazer aquilo que é bom para o seu próximo, ao invés de querer agradar a si. Meus irmãos, quem pode viver assim? Somente quem está em Cristo. Somente quem tem o Espírito Santo vivendo no seu coração, na sua alma, pode realmente despertar para esse tipo de vida engajada na perspectiva do outro, e não apenas de si mesmo. E qual é a razão da inquietação desse mandamento de Jesus? É o padrão que Jesus institui: amem uns aos outros assim como eu vos amei. Vamos entender isso, irmãos? Se o seu amor o levou à cruz, nós só podemos amar conforme a sua palavra se nós também tomarmos a nossa cruz. E eu digo para você, a sua cruz não é o seu filho que se afastou da igreja, a sua cruz não é o seu vizinho, não é o seu marido, não é a sua esposa. A gente às vezes tem a mania de falar isso, né? Ah, esse menino é minha cruz. Não, a sua cruz é você mesmo. A sua cruz é a autonegação, é a renúncia. É quando você quer provar que está certo, mas o Espírito Santo bate assim no seu ombro e diz assim: meu filho, essa discussão não vai te levar a lugar nenhum.
Deixa a coisa esfriar primeiro. Você já sabe. Não leve essa questão adiante, porque isso não vai resolver. Vocês não vão chegar a um acordo. Então não queira ter a razão o tempo todo. Deixa Deus ter a razão. Deixa a palavra de Deus ter a razão, porque ela sempre tem a razão. Então ele diz: amem uns aos outros como eu os amei. Então, irmãos, por que nós temos tanta dificuldade de nos amar? Porque nós rejeitamos a cruz. Nós preferimos viver como se ela só nos servisse como uma inspiração, mas não como um estilo de vida. A Páscoa é um tempo de oportunidade, de reflexão sobre a necessidade de nós nos voltarmos a uma vida mais sacrificial e menos artificial. Deus não deseja que nós desprezemos o nosso ego. Não, Ele quer que nós nos amemos. Ele diz: ame o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu preciso me amar para poder amar os outros. Mas, se Ele me ama com amor incondicional, eu preciso também, pelo menos, tentar amar de maneira incondicional. Não a ponto de fazer do outro um ídolo, mas entendendo que Deus me chamou para fazer o bem, para viver uma vida de doação. E essa é a grande mensagem que a Páscoa tem para nos dar, não é? A mensagem de doação. Vamos pensar um pouco sobre isso, irmãos. Sobre as circunstâncias diárias da nossa vida em que nós poderíamos nos doar um pouco mais e nós não nos doamos. Não estou falando aqui de coisas materiais, ainda que isso também possa ser parte da nossa prática de doação como cristãos, mas nós precisamos doar mais de nós mesmos, da graça de Deus que existe em nós. Precisamos pedir a Deus que nos ensine a amar dessa maneira sacrificial, para que a gente pare um pouco de ficar olhando somente o que está acontecendo aqui na nossa realidade pessoal e possa olhar mais para fora. Não é você que é casado, marido, olhe mais para sua esposa, ao invés de olhar somente para si mesmo. Você, esposa, olhe mais para o seu marido, olhe mais para ele. Pense também nas necessidades que ele tem. Seu marido, pense nas necessidades que a sua esposa tem. E eu estou aqui, certamente, levantando uma questão que vai trazer cobranças no dia a dia, começar para mim mesmo. Mas, irmãos, é isso que a palavra de Deus nos ensina. O casamento feliz não é aquele casamento que é realizado com a minha alma gêmea, porque, como eu sempre falo aqui, irmãos, isso é história. Alma gêmea não existe. E se eu me casasse com uma pessoa como eu, isso seria uma tragédia. Porque eu me conheço bem, sei que eu não me suportaria. Então, o Senhor levanta pessoas diferentes, que sejam capazes de lidar com as nossas fraquezas, com as nossas limitações e nos ajudar a sermos melhores a cada dia. Mas isso só pode acontecer se houver a disponibilidade de doação. Você que é pai, procure se doar mais para os seus filhos. Né? Semana passada, eu sonhei com os meus filhos pequenos. Que sonho maravilhoso, irmãos. Que sonho maravilhoso. Danilo e Jonas, pequenininhos. E na hora do melhor dos sonhos, Zanza me acordou. Olha a doação aí. Falei, amor, na hora que eu ia começar a brincar com as crianças, você me acordou. Sabe o que é isso, irmãos? Saudade. Saudade que a gente guarda na nossa alma, né? Daqueles tempos que a gente poderia ter se aproximado mais, a gente poderia ter se doado mais, mas eram tantas ocupações, tantas coisas, tantos afazeres, tantos compromissos, tantas responsabilidades, e sobretudo com a obra de Deus.
Mas a obra de Deus também estava ali, dentro de casa, pertinho de nós. Né? Eu sou grato pelos momentos que nós pudemos ter com eles. Minha esposa, principalmente, sempre foi muito dedicada às crianças. Mas ainda fica essa saudade no coração. Um dia você vai saber do que eu estou falando. Quando seus filhos forem. O ninho estiver vazio, você vai entender isso. Mas são coisas, irmãos, que a gente precisa valorizar enquanto temos a oportunidade. As crianças crescem rápido e a gente perde esses momentos tão preciosos que nós poderíamos ter porque não nos doamos mais. Então, não sei o que você deveria fazer com o seu tempo para que isso fosse possível, mas eu sei que é necessário que isso seja feito. Não é você que é filho, que ainda tem os seus pais, doe mais tempo para estar com eles, porque eles não vão durar para sempre, não. E depois não adianta você ir lá chorar. A gente tem que fazer agora, enquanto eles estão com vida, enquanto eles têm saúde, enquanto nós estamos perto deles, enquanto nós temos chance, dizer a eles o quanto eles são importantes para nós. São coisas bem básicas, bem simples, mas meus irmãos que estão na pauta dos mandamentos mais básicos de Jesus. Então a Páscoa nos chama a refletir sobre essas coisas, sobre doação, sobre entrega, sobre essa busca de um relacionamento mais íntimo, mais próximo, de maior doação com as pessoas que são importantes para nós. Né? Aqui na igreja, na nossa comunhão, precisamos aproveitar o tempo que nos resta para nos doarmos uns aos outros. Fazemos o bem uns aos outros. Porque tudo isso, irmãos, é Evangelho. Tudo isso é palavra de Deus. Tudo isso faz parte do propósito de Deus para nós. Curva sua cabeça. Nós vamos orar. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra que tem trazido, Senhor, uma preocupação para nós, mas é uma boa preocupação. Pai amado, nós fomos feitos seres de resposta. O Senhor nos deu a capacidade, ó Deus, de termos o pensamento, a reflexão, a compreensão, o entendimento. Nós não somos bichos, não podemos viver como bichos, somos gente. Recebemos do Senhor a capacidade de refletir, de pensar, de escolher, ó Deus. Recebemos a oportunidade de ouvir a Tua palavra que nos salvou, que nos chamou para o reino do Filho do Teu amor. E nesse reino de amor nós vivemos, mas nem sempre, Senhor, nós somos capazes de reproduzir esse amor. Muitas vezes usamos palavras pontiagudas, palavras perversas, que ferem, que machucam, porque nós somos inseguros, ó Deus, e queremos nos autoafirmar, e então procuramos diminuir o outro para que nós nos sintamos firmes na nossa posição, certos. Nós queremos estar sempre certos. Perdoa-nos, ó Deus, quando a vaidade toma conta do nosso coração dessa forma. E nós, ó Deus, vamos fazendo do nosso relacionamento um lugar de tristeza, um lugar de aflição, um lugar de angústia, quando poderia ser um lugar de paz, de alegria, de regozijo, de mútua doação. Ah, Senhor, liberta-nos, ó Deus, de toda vaidade, liberta-nos, Senhor, das cadeias, ó Deus, do orgulho, do egocentrismo. Não deixe que nós pratiquemos essas pequenas covardias no dia a dia com as pessoas que nós amamos, que são tão importantes para nós, e que às vezes, ó Deus, nós só despertaremos para isso quando nós não estivermos mais perto de nós. Não deixe que isso aconteça, Senhor. Abra os nossos olhos antes, para que nós possamos aproveitar o tempo que nos resta, dessa maneira mais sábia, mais prudente, mais bíblica, mais cristã, de tal forma que nós sejamos mais parecidos com Cristo
do que com o espírito deste mundo, esse espírito vaidoso, presunçoso, egocêntrico, arrogante, sempre querendo de si, para si o tempo todo. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, seja nas conversas, que nós possamos escutar mais e falar menos. Que nós possamos dar mais oportunidade ao outro de expressar também a sua opinião, o seu pensamento, a sua vontade, do que apenas tentar impor o que nós queremos. E sempre damos um jeito de fazer isso, Senhor, porque nós somos bons nisso. Mas não queremos ser mais, queremos imitar a Cristo. Queremos amar com esse amor que doa, com esse amor sacrificial, com esse amor que sai de si, com esse amor que não busca apenas usar e manipular, mas realmente amar, no estrito senso da palavra, à luz do amor que nós recebemos de Ti, como o único e verdadeiro amor que nós conhecemos nessa jornada terrena, Senhor. Então ajuda-nos e capacita-nos, porque de nós mesmos não somos capazes. Ó Deus, que o poder da Tua palavra quebrante os nossos corações e nos leve a pensar, ó Deus, sobre tudo isso e a tomar atitudes práticas para corrigir essas coisas em nossas vidas, antes que nós sejamos surpreendidos e descobrir que o nosso coração, ó Deus, esteve o tempo todo muito mais cheio de nós mesmos do que de Cristo, muito mais cheio de vaidade do que do Espírito Santo de Deus. Ó Pai, que nós não sejamos apanhados nessa constatação triste e trágica que nos levará à tristeza e ao abatimento. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória